Quando olhamos para o céu estrelado à noite, é comum pensarmos em como o universo é vasto e misterioso. Mas o que talvez nem todo mundo perceba é que as missões espaciais, aquelas sondas, satélites e astronautas viajando para fora do nosso planeta, não são apenas aventuras distantes ou coisas de filme de ficção científica. Elas têm um impacto direto e profundo na nossa vida aqui na Terra. E, mais do que isso, elas são fundamentais para o futuro da humanidade. Vamos começar com algo simples, o conhecimento. Cada vez que uma nave é enviada para explorar Marte, estudar o Sol ou alguma lua do Sistema Solar, estamos ampliando os limites do que sabemos sobre o universo e sobre nós mesmos. Foi graças às missões espaciais que descobrimos, por exemplo, que a água existe em luas de Júpiter e Saturno. Isso mesmo, água, um dos ingredientes essenciais para a vida. E isso muda tudo quando falamos em procurar vida fora da Terra. Além disso, missões como as das sondas Voyager, que já saíram do nosso sistema solar, estão nos mostrando como é o espaço do lado de fora, longe da influência do nosso Sol. Elas estão nos ajudando a entender melhor os raios cósmicos, o campo magnético solar e como a Terra está protegida por essa bolha invisível que nos envolve. E isso importa, porque além de nos manter vivos, protegendo a gente dos raios cósmicos, esse escudo protetor também afeta coisas como o funcionamento de satélites e a segurança dos astronautas no espaço. Mas essas descobertas não impactam apenas no que diz respeito ao espaço. Muito do que aprendemos vira tecnologia para o nosso dia a dia. Sabia que muitas coisas que você usa hoje só existem por causa das missões espaciais? GPS, previsões do tempo mais precisas, internet via satélite, imagens para monitorar queimadas e desmatamento, até sensores de câmeras de celular e tecidos resistentes ao calor nasceram de pesquisas feitas para o espaço. Sem contar avanços médicos, como aparelho de tomografia e sistemas de purificação de água. Tudo isso tem o DNA da exploração espacial. Agora pense no futuro. A gente está cada vez mais próximo de viver uma nova era de descobertas, com planos de colonizar a Lua, pisar em Marte e buscar recursos fora da Terra. Com o crescimento da população mundial e o desgaste dos recursos naturais, olhar para o espaço não é um luxo, é necessidade. As missões espaciais podem nos ajudar a entender como preservar melhor nosso planeta, como viver em ambientes extremos e até como garantir a sobrevivência da espécie humana a longo prazo. Bom, agora que você já sabe a importância das missões espaciais, no vídeo de hoje conheceremos 4 delas, que mudarão para sempre a forma como olhamos para o sistema solar e para o universo em geral. Primeiro, conheceremos a missão da sonda New Horizons, que fez descobertas incríveis e nos revelou como Plutão e sua lua Caronte são mundos incríveis. Após isso, falaremos sobre a incrível sonda Huygens, a única a aterrissar na superfície de Titã, a lua de Saturno, um mundo incrível que, graças a Huygens, se mostrou um lugar bem mais familiar do que imaginávamos. Seguindo, veremos os feitos da missão Gaia, uma incrível sonda que, além de mapear as estrelas próximas e criar o mapa mais completo da Via Láctea, também detectou alguns exoplanetas e buracos negros estelares, algo incrível até mesmo para a tecnologia atual. E para finalizar, falaremos sobre as missões chinesas na Lua e o excelente trabalho feito pelo país asiático no nosso satélite natural. Além de realizar o primeiro pouso no lado oculto da Lua, as missões Chang'e também detectaram água em lugares que até então eram impossíveis para nós. E isso é importantíssimo para a China, que tem o plano de construir a primeira base lunar em breve. Apertem os cintos, nossa jornada até algumas das missões espaciais mais importantes começa agora.
Por 85 anos, esse foi apenas um ponto distante no céu noturno, um mundo enigmático na borda do sistema solar, envolto em mistério. Durante boa parte desse tempo, ele foi considerado o 9º planeta a orbitar o Sol. Mas, como já vimos algumas vezes aqui no canal, em 2006, Plutão foi rebaixado à categoria de planeta anão, gerando uma das decisões mais debatidas na astronomia moderna. Mas, muito antes dessa controvérsia celestial, em 1978, para ser mais exato, um momento crucial na história de Plutão aconteceu. Uma descoberta foi feita. Plutão tinha companhia, o seu próprio satélite natural. Mas essa não era uma lua qualquer. Ela era tão grande que os dois corpos orbitam um centro de gravidade comum, parecendo mais um sistema planetário duplo do que um planeta e seu satélite natural. Essa é Caronte, a lua de Plutão. Para se ter uma noção do tamanho da Lua em comparação com o planeta anão que ela orbita, Plutão possui 2.376 km de diâmetro, enquanto Caronte tem 1.214, ou seja, a Lua possui mais da metade do tamanho de Plutão. Quando a sonda New Horizons da NASA percorreu quase 5 bilhões de quilômetros até esse ponto distante do sistema solar, ela viu de perto o quão grande essa lua realmente é. E, além disso, a sonda capturou imagens espetaculares e próximas dos dois mundos. Em 14 de julho de 2015, a New Horizons viajava pelo espaço a 58 mil km por hora. Após uma década de espera, a história estava prestes a ser feita. Silenciosa e sozinha, a sonda estava prestes a passar pelo sistema de Plutão. Ela tinha apenas uma chance de registrar o máximo de imagens possível. Não haveria segundas tentativas, nem oportunidade de frear. Na Terra, cientistas e engenheiros se reuniram ao redor de uma tela trêmula, aguardando por 4 horas e 25 minutos até o sinal finalmente chegar. E então, o momento aconteceu. Eles recebiam a primeira imagem próxima de Plutão em toda a sua glória. Pouco depois, chegaram também as primeiras imagens de Caronte. Não mais apenas uma companheira sombria, mas um mundo robusto e totalmente formado. Naquele momento, os astrônomos entenderam. Plutão pode ter perdido seu título de 9º planeta, mas o que acabavam de ver o tornava um dos lugares mais únicos e deslumbrantes do sistema solar. Após uma jornada de 9 anos e meio, talvez você se surpreenda ao saber que a New Horizons observou o sistema de Plutão por apenas alguns minutos, isso em sua maior aproximação. Antes desse histórico e breve sobrevoo, as imagens de Caronte revelaram apenas um pontinho ao lado de Plutão. Essa imagem mostra como Caronte foi descoberta em 1978. Eu sei, a imagem é confusa, mas a mancha preta no centro é Plutão, e, por incrível que pareça, essa protuberância acima do planeta anão é Caronte. Nos anos 90, o telescópio espacial Hubble conseguiu separar os dois mundos com imagens melhores, mas foi a passagem da New Horizons que, pela única vez, nos permitiu ver de perto o quão fascinante Caronte realmente é. Nessa imagem impressionante, tirada a cerca de 74 mil quilômetros de distância, a característica mais chamativa é a calota vermelha escura em seu polo norte, algo que não vimos em nenhuma outra lua ou planeta do sistema solar. Embora muitos corpos tenham superfícies com tons variados, a de Caronte é bem escura. Por isso, essa região recebeu o nome de Mordor Mácula. Isso mesmo, em referência às terras escuras de Tolkien, em O Senhor dos Anéis. Você pode ter notado que Mordor Mácula se parece com as áreas avermelhadas de Plutão. Isso acontece porque o metano presente na atmosfera de Plutão está escapando para o espaço. E, como Caronte orbita bem próximo, cerca de 19.640 km, o metano que escapa acaba caindo em partes da sua superfície. A radiação solar, então, altera o metano, o transformando em um composto avermelhado, que também está presente em outras luas e planetas anões, chamado Tolina. É como se Plutão estivesse tentando pintar sua lua de vermelho.
Outro detalhe impressionante é a imensa fenda que se estende ao longo do equador de Caronte. Esse gigantesco sistema de cânions atravessa mais de 1.600 quilômetros da superfície da Lua, provavelmente continuando até o outro lado que ainda não conseguimos ver. Esse monstro geológico é cerca de 4 vezes mais longo que o Grand Canyon e, em alguns pontos, 2 vezes mais profundo. Mas o que será que causou essas fraturas colossais? A explicação mais aceita é que, em algum momento, Caronte abrigou um oceano subterrâneo. No entanto, ao contrário de Plutão, que provavelmente ainda mantém seu oceano interno, o de Caronte congelou por completo, se expandiu e provocou essas linhas de tensão gigantescas em sua crosta gelada, criando uma vasta rede de penhascos imponentes e vales profundos. Mas as paisagens dramáticas de Caronte não terminam nesse cinturão de cânions. Enquanto seu sistema equatorial conta uma história dramática e violenta, um contraste surpreendente aparece entre o norte e o sul. Cada região parece ter 2 faces. O norte, uma paisagem antiga e cheia de marcas. Já o sul, uma área suave, como se tivesse sido recém-limpada. Acredita-se que essa diferença marcante seja resultado do criovulcanismo, um processo em que materiais derretidos e gelados emergem do interior de Caronte, cobrindo partes da sua superfície. Essa cobertura provavelmente aconteceu quando o oceano interno da Lua congelou completamente, provocando rachaduras na crosta que permitiram a passagem de lama aquosa sobre a paisagem, que depois se solidificou em planícies lisas. A idade relativamente jovem dessas planícies, geologicamente falando, sugerem que Caronte permaneceu ativa por mais tempo do que os cientistas esperavam, tempo o suficiente para remodelar sua superfície. Em contraste, as regiões do norte, marcadas por crateras, são consideradas muito mais antigas, preservando um registro dos primeiros capítulos da história de Caronte. E, se olharmos o hemisfério sul ainda mais de perto, encontramos características peculiares espalhadas por toda a parte. Essas são formações geológicas bizarras, com montanhas imponentes aparentemente à deriva em depressões rasas, como se estivessem flutuando no mar congelado. Essas montanhas estranhas são diferentes de tudo o que já foi visto no sistema solar. Um dos exemplos mais impressionantes é Kubrick Mons, um enorme pico rochoso que se ergue quase 4 km acima das planícies ao redor e que está cercado por uma trincheira profunda. Tudo indica que essas formações possam ser vestígios de antigos criovulcões, onde materiais gelados e pastosos teriam jorrado do subsolo e congelado novamente ao atingir a superfície. Agora, voltando ao cinturão equatorial de cânions em Caronte, vemos outra evidência de mudanças geológicas intensas, alguns dos deslizamentos de terra mais extremos já registrados no sistema solar. Seções inteiras dos penhascos irregulares da Lua desabaram em colossais avalanches de gelo, com detritos que se estendem por muitos quilômetros. Em alguns casos, esses enormes deslocamentos, muito maiores do que qualquer coisa vista aqui na Terra, teriam sido causados por fraturas tectônicas. A presença desses deslizamentos gigantes sugere, mais uma vez, que, em algum momento do passado, a superfície de Caronte não era tão rígida e congelada como parece hoje. Pelo contrário, era um mundo em movimento, com sua crosta de gelo se rompendo, deslizando e às vezes desmoronando sob o próprio peso. Como vimos, Caronte saiu de um lugar ativo e dinâmico para um mundo completamente morto e gelado. Tudo isso porque o interior do planeta congelou completamente. Mas, ao contrário de sua lua, Plutão provavelmente ainda possui um oceano líquido abaixo de sua crosta congelada. Mas como será que isso é possível? De onde o planeta anão tira energia para manter seu interior quente? A chave para desvendar esse enigma também pode estar nos vulcões, ou melhor, criovulcões. Plutão possui algumas características curiosas em sua superfície.
em especial na borda sudoeste da camada de gelo conhecida como Sputnik Planitia, que é a região mais clara à esquerda da famosa característica em forma de coração em Plutão. Esses lugares foram avistados pela primeira vez quando a sonda New Horizons sobrevoou essa região em julho de 2015. Essa camada é caracterizada por uma bacia de impacto antiga com quase 1000 km de largura e é denominada por dobras e elevações que se assemelham a rugas em uma cobertura lisa de gelo. Também existem vários domos vulcânicos nessa região. A maioria tende a se fundir em um único domo. Após analisar cuidadosamente as imagens capturadas pela New Horizons, os pesquisadores especulam que a formação desse terreno deve ter sido alimentada por múltiplos locais de erupção localizados próximos uns aos outros. E, possivelmente, o material ejetado durante as erupções criovulcânicas resultantes revestiu toda a região com camadas de gelo. Um estudo detalhado também revela que o material superficial nessa região é principalmente gelo de água, não gelo de nitrogênio ou metano, como geralmente é encontrado em partes mais jovens da superfície planetária. Isso fortalece ainda mais a possibilidade de atividade criovulcânica. Também encontradas em todo o coração de Plutão estão estruturas estranhas semelhantes a icebergs que parecem ser fragmentos de gelo que se soltaram das formações maiores ao redor. Cada fragmento tem de 1 a vários quilômetros de largura, mas o que é interessante nessas características é que parecem flutuar sobre a superfície congelada abaixo. Os cientistas acreditam que os icebergs são pedaços massivos de nitrogênio congelado, porque o gelo de água é menos denso que o gelo de nitrogênio. Quando os icebergs se desprendem e são eventualmente empurrados para o coração de Plutão, provavelmente por fluxos glaciais, eles ficam sujeitos ao movimento do gelo de nitrogênio abaixo, como pode ser observado nas formas estranhas que cobrem essa região. Essas formações revelam o segredo do coração de Plutão, porque são as assinaturas de um processo chamado convecção, que ocorre em todos os lugares onde um fluido é aquecido de maneira desigual, do Sol a uma chaleira em ebulição. A evidência de convecção significa que algo sob o coração de Plutão está mais quente do que a superfície, e está fazendo com que essa grande planície de nitrogênio congelado gire lentamente ao longo de milhões de anos. E se você observar de perto, notará que os icebergs geralmente estão reunidos ao redor dessas manchas. Isso porque provavelmente estão sendo empurrados para a borda pelas forças abaixo. Para que essa dinâmica interna de Plutão funcionasse, em especial os vulcões, seria necessário uma fonte constante de calor para impulsionar essas erupções. Por exemplo, na Terra, a energia para o vulcanismo vem principalmente do calor residual da formação do nosso planeta e pelo decaimento radioativo que ocorre no centro da Terra. Em outros casos, esse calor também pode resultar do puxão causado pela interação gravitacional com objetos vizinhos massivos. Esse é o fenômeno que causa o vulcanismo em Io, por exemplo. No entanto, no caso de Plutão, nenhuma dessas possibilidades se encaixa bem. Nem Caronte é forte o bastante para gerar forças de maré e gravitacionais suficientes para aquecer seu interior, nem a quantidade de material rochoso presente no núcleo de Plutão é suficiente para gerar calor por meio de radioatividade. Assim, Plutão tem uma temperatura média de superfície de incríveis 240 graus negativos. Então, de onde será que vem essa energia? Considerando todos esses pontos, o único cenário plausível é que o planeta anão ainda possui calor residual de sua formação preso em seu interior, o que provavelmente ainda mantém o oceano profundo de água sob sua crosta congelada. Outros corpos gelados do Sistema Solar, como a Lua Encélado de Saturno e a Lua Europa de Júpiter, também são conhecidos por manter esses oceanos. Além disso, Encélado mostrou evidências de criovulcanismo regular, expelindo material gelado para o espaço e, inclusive, reabastecendo um dos anéis de Saturno. No entanto, grandes cadeias de vulcões gelados, espalhados em uma área tão grande e reciclando a superfície do corpo celeste, não foram observados em nenhum outro lugar do Sistema Solar, exceto em Plutão.
Mas não podemos esquecer que a New Horizons fez apenas uma passagem rápida e observou a região por apenas um dia. Portanto, ainda é difícil confirmar se a atividade criovulcânica ainda acontece em Plutão ou se esses vulcões exóticos de gelo se tornaram dormentes. Mas, de qualquer forma, se o planeta anão ainda estiver ativo, isso fortaleceria a possibilidade de encontrar um oceano líquido abaixo da superfície e, quem sabe, talvez até vida. Como deu para perceber, tanto Caronte quanto Plutão são mundos incríveis. E, embora muitas vezes a Lua seja ofuscada por seu companheiro mais famoso, Caronte também provou ser um mundo cheio de surpresas. Uma paisagem congelada marcada por vastos abismos, cicatrizes tectônicas, montanhas flutuando em fossos gelados, além de manchas avermelhadas e deslizamentos de terra em uma escala que não existe aqui na Terra. Esse mundo pode até não ter a atmosfera dinâmica de Plutão ou um oceano de água líquida abaixo de sua crosta, mas Caronte conta uma história diferente. Uma história de abalos antigos, mudanças geológicas violentas e o mistério persistente de uma lua que foi muito mais ativa do que imaginávamos. Caronte e Plutão nos mostram que mesmo nos cantos mais distantes e esquecidos do sistema solar, há mundos com passados turbulentos e paisagens surpreendentes. Durante décadas, tudo o que tínhamos eram pontos borrados em fotografias. Hoje, temos uma janela aberta para dois corpos celestes que desafiam nossas definições e expandem nossa curiosidade. No fim das contas, Plutão pode não ser mais um planeta, mas ele e sua lua gigante provaram que para ser fascinante não é preciso um título, basta ter uma boa história para contar. Assim como a sonda New Horizons mostrou Plutão e Caronte de perto, outra sonda incrível também conseguiu realizar o mesmo feito, mas em Titã, a maior lua de Saturno, e é justamente para lá que vamos agora. O vento sopra suavemente enquanto a paisagem abaixo se revela em detalhes cada vez mais nítidos. Ilhas isoladas se espalham pelo terreno, cercadas por arquipélagos e penínsulas que serpenteiam a partir de uma linha costeira irregular. À primeira vista, essa cena poderia muito bem lembrar algumas regiões aqui da Terra. Talvez até do Brasil, mas aqui estamos a bilhões de quilômetros de casa. A sonda Huygens acaba de romper a densa atmosfera de Titã, a maior lua de Saturno. As baías e enseadas que surgem no horizonte não são preenchidas por água, mas por vastos lagos alienígenas de etano e metano líquidos. Em 14 de janeiro de 2005, ao tocar a superfície de Titã, a Huygens entrou para a história como a sonda mais distante já pousada pelo ser humano. Até hoje, esse feito segue único. Foi a única vez que pousamos em um mundo do sistema solar exterior. Mas quanto tempo a Huygens resistiu nesse ambiente? O que ela viu e descobriu nesse breve momento em solo alienígena? E como será que ela tá agora, depois de 2 décadas nesse mundo tão parecido e, ao mesmo tempo, tão diferente do nosso? Titã desafia os limites entre Lua e planeta. Para começar, o nome não é à toa. Existem apenas 2 satélites naturais no sistema solar maior que o planeta Mercúrio, e Titã é um deles. Além disso, essa também é a única entre quase 300 luas conhecidas com uma atmosfera densa. A pressão atmosférica em Titã é 1,5 vezes maior que a da Terra, e isso é incrível. O único motivo pelo qual não a chamamos de planeta
é o fato de orbitar Saturno. Essas características fascinantes tornam Titã talvez o lugar mais parecido com a Terra em todo o sistema solar, mas com uma diferença essencial: a temperatura. Em média, faz menos 180 graus Celsius por lá. Com esse frio todo, o gelo de água age como rocha e o metano ocupa o lugar da água líquida. Ainda assim, como vimos, a paisagem é estranhamente familiar. 15 de outubro de 1997. Esse foi um dos dias mais marcantes na história da exploração espacial. Isso porque a sonda Cassini estava prestes a ser lançada. Essa sonda revolucionou completamente a nossa compreensão sobre Saturno e seu sistema de luas e anéis, nos possibilitando fazer descobertas que antes eram inimagináveis. E é claro que os astrônomos não iriam perder a oportunidade de estudar de perto uma das luas mais incríveis e fascinantes do sistema solar. Mas Titã merecia algo a mais. Ele não seria apenas fotografado de longe pela Cassini. Ele teria sua própria sonda. Nascia aí então a sonda atmosférica Huygens. Construída pela Agência Espacial Europeia, ela foi lançada de carona a bordo da missão Cassini da NASA, que partiu da Terra rumo a uma viagem de 7 anos até o Planeta dos Anéis. Durante a jornada, a Huygens foi colocada em hibernação, sendo acordada apenas 2 vezes por ano para uma checagem de sistemas. Ela iniciaria sua missão 6 meses após a chegada da Cassini a Saturno. Dada a diversidade geológica de Titã, não havia como saber em que tipo de terreno a sonda aterrissaria. Poderia acabar encalhada numa montanha ou até boiando em um lago gelado de metano. Essa incerteza obrigou os engenheiros a prepará-la para todas as possibilidades. Com cerca de 2,7 metros de diâmetro e pesando aproximadamente 318 quilos, a Huygens foi construída como um molusco espacial. Uma carapaça rígida protegia seu interior delicado do calor intenso durante a descida. Ela era composta por 2 partes, o módulo de entrada e o módulo de descida. O módulo de entrada levava o sistema de controle após a separação da Cassini e um escudo térmico que funcionava como freio e proteção. Já o módulo de descida continha os instrumentos científicos e 3 paraquedas, liberados em sequência para controlar a queda até o solo de Titã. No fim, o pouso foi surpreendentemente tranquilo. O paraquedas se abriu sem problemas e a Huygens desceu à superfície a aproximadamente 5 metros por segundo, a mesma velocidade de uma bola sendo solta da altura da cintura aqui na Terra. A descida inteira durou cerca de 2 horas e meia. Ao tocar o solo, ela cavou uma pequena cratera de 12 centímetros, após isso quicou e deslizou de 30 a 40 centímetros sobre o chão gelado, antes de parar completamente, sã e salva. Agora, em segurança, a sonda começou a observar seu novo lar. Ventos ao nível do solo, com alguns metros por segundo, sopravam ao seu redor. Ela também capturou rapidamente uma fotografia que se tornaria icônica. Uma panorâmica de um estranho mundo distante, ao mesmo tempo alienígena e familiar. Os 2 objetos, semelhantes a pedras logo abaixo no centro da imagem, medem cerca de 15 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. No entanto, não são rochas, mas sim blocos sujos de água. Há indícios de que esses fragmentos foram suavizados, talvez pela ação de um líquido em movimento, algo semelhante àquelas pedras redondas que vemos em rios e lagos aqui na Terra. Em outras palavras, a Huygens pousou no que parece ser o leito seco de um antigo rio, um rio que antes carregava metano líquido, o mesmo que ainda hoje chove na atmosfera densa de Titã.
Todos os dados da Huygens precisaram ser coletados às pressas. Ela tinha só 3 horas de bateria e, como Titã é escuro demais, energia solar estava fora de questão. Inicialmente, os controladores estimavam que a maior parte da energia seria usada durante a descida, por isso planejavam apenas meia hora de observações em solo. No fim, a Huygens resistiu por incríveis 72 minutos. Esses dados foram enviados para Cassini, que orbitava acima, e então retransmitidos para a Terra, onde os astrônomos mal podiam esperar para começar as análises. Bom, que esse feito da engenharia humana nos revelou Titã como nunca antes, você já percebeu. Mas como será que a sonda se encontra hoje, 20 anos após aterrissar em Titã? É difícil dizer com certeza em que estado a Huygens se encontra hoje, 2 décadas após o pouso. Existe a possibilidade de que ela esteja enterrada em sedimentos, ou até mesmo tenha sido levada por uma enchente repentina. Isso mesmo, lá também tem enchente. Isso acontece porque a fraca energia solar em Titã faz com que qualquer líquido demore muito para evaporar da superfície da Lua, cerca de 1 centímetro por ano, em comparação com 1 metro na Terra. No entanto, a atmosfera espessa de Titã é capaz de armazenar centenas de vezes mais líquido do que a atmosfera terrestre, ou seja, as nuvens de chuva em Titã demoram a se formar, mas quando descarregam, liberam uma quantidade gigantesca de líquido. Isso provavelmente leva a chuvas raras, porém extremamente intensas, com enchentes repentinas. Esses eventos podem ocorrer com intervalos de décadas ou até séculos. Então, se a Huygens ainda não passou por um desses episódios, é bem provável que seu leito de rio venha a ser inundado no futuro. Apesar das condições extremas de Titã, a sonda ainda deve estar inteira hoje. Sua estrutura de alumínio resistente e durável provavelmente segue intacta. No entanto, os componentes internos, eletrônicos, isolantes e paraquedas já devem ter se deteriorado, ficando rígidos e quebradiços com um frio extremo que a consome lentamente. De qualquer forma, vista de fora, a sonda provavelmente deve estar desgastada, mas com uma aparência ótima, ao contrário da coitada da Venera, que enfrentou o ambiente bem mais extremo de Vênus. Hoje, a Huygens é uma relíquia congelada e desgastada, se tornando parte da paisagem à sua volta. Se ainda não aconteceu, ela provavelmente acabará envolta em lama de hidrocarbonetos, parcialmente preservada, mas aprisionada para sempre em Titã. O sucesso da missão Huygens despertou o apetite dos astrônomos e há um crescente entusiasmo por um retorno à Lua. A NASA, por exemplo, planeja lançar a missão Dragonfly em 2028, com chegada prevista para 2034. Esse é um drone robótico, parecido com um helicóptero, e se sua aterrissagem for bem sucedida, marcará o primeiro voo motorizado em uma Lua. Ele poderá decolar e pousar várias vezes, expandindo o que o drone Ingenuity fez em Marte, permitindo explorar múltiplos locais, algo que a Huygens não pôde fazer. Uma parte importante da missão Dragonfly será a astrobiologia. Se Titã é mesmo o lugar mais parecido com a Terra no sistema solar, quão semelhante é sua química? Será que ele possui os blocos biológicos necessários para a vida e já teve as condições certas para juntá-los? A missão pode até nos ensinar mais sobre nós mesmos. Isso porque Titã pode se revelar uma cápsula do tempo, uma janela para que o nosso planeta pode ter sido há bilhões de anos atrás. Quando a sonda Huygens tocou o solo gelado de Titã em 14 de janeiro de 2005, a humanidade alcançou um feito sem precedentes. Pela primeira vez, pousamos em um corpo celeste do sistema solar exterior. Levando o nome do astrônomo Christian Huygens, o descobridor de Titã, a sonda fez uma incrível parceria com a Cassini, que revolucionou nosso entendimento sobre Saturno e suas luas. Mas o verdadeiro impacto da Huygens vai muito além do marco histórico. Durante sua descida de 2 horas e meia, a Huygens coletou dados preciosos sobre a atmosfera, registrando mudanças de temperatura, pressão, composição química e até mesmo ventos.
Ela também revelou que Titã possui uma atmosfera rica em nitrogênio e metano, algo extremamente raro entre as luas do sistema solar. Apesar de ter funcionado por apenas 72 minutos após o pouso, limitada por sua bateria e sem painéis solares, a Huygens enviou uma avalanche de informações científicas que continuam sendo estudadas até hoje. Seus dados foram fundamentais para entender o ciclo do metano em Titã, os padrões meteorológicos, a geologia local e, o mais fascinante, sua potencial habitabilidade. A sonda Huygens pode estar hoje congelada e esquecida na superfície de Titã, mas sua contribuição para a ciência permanece viva, inspirando futuras missões como a Dragonfly, que promete voltar a essa lua em busca de ainda mais respostas. E respostas foi justamente o que a sonda Gaia nos deu. Além de produzir o mapa mais completo da Via Láctea já feito, ela também fez outras descobertas incríveis, como exoplanetas e buracos negros de massa estelar, algo que nos ajudou a compreender melhor o funcionamento da nossa própria galáxia. Tirar uma foto da Via Láctea inteira pode até parecer uma ideia simples, mas não é. O problema é que a gente está dentro da galáxia, presos em um dos seus braços espirais, sem nenhuma forma de dar um passo para trás e ver o quadro completo. E como você deve imaginar, enviar uma nave equipada com uma câmera até a borda da galáxia hoje é impossível. A distância é simplesmente absurda. Nossa galáxia tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. Levaria bilhões de anos para chegar num ponto onde pudéssemos, enfim, tirar uma foto da Via Láctea inteira. Como capturar a Via Láctea numa única imagem hoje é impossível, os astrônomos usam outra estratégia, mapeiam ela pedaço por pedaço. Usando telescópios poderosos, eles observam milhões de estrelas e objetos celestes e depois montam um retrato mais preciso da nossa galáxia. E é exatamente isso que você está vendo agora. Esse é o mapa mais preciso da Via Láctea já feito. Ele foi construído a partir de impressionantes 3 trilhões de observações, coletadas de 2 bilhões de objetos celestes ao longo de 11 anos. Essa é a obra-prima da missão Gaia, da Agência Espacial Europeia. Nos últimos 10 anos, Gaia vem escaneando o céu incansavelmente e o resultado é simplesmente de tirar o fôlego, oferecendo uma visão tanto frontal quanto lateral da nossa galáxia, em detalhes absurdos. Mas o telescópio fez muito mais do que apenas mapear estrelas. Ele revelou segredos da Via Láctea que a gente nem imaginava. Gaia talvez não seja tão famoso quanto o Hubble ou o telescópio espacial James Webb, mas no mundo da astrofísica ele causou um verdadeiro rebuliço na nossa compreensão da galáxia. Suas descobertas estão remodelando tudo o que sabemos sobre a estrutura, composição e evolução da Via Láctea. O telescópio espacial Gaia foi construído com base na missão Hipparcos, que foi pioneira na astrometria espacial. O Hipparcos mapeou cerca de 120 mil estrelas, algo monumental na época, só que o Gaia levou tudo a um nível completamente diferente, com o objetivo de catalogar quase 1 bilhão de estrelas, algo em torno de 0,5% da população estelar da galáxia. Lançado em dezembro de 2013 e custando cerca de $1 bilhão, o Gaia seguiu viagem até o ponto de Lagrange L2, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, assim como o telescópio James Webb. Mas o que realmente diferencia o Gaia é a precisão absurda de suas medições. Ele consegue determinar a posição de uma estrela com uma precisão tão extrema que é como medir a largura de um fio de cabelo a 1000 quilômetros de distância.
O Gaia é mais do que um telescópio espacial, é uma verdadeira obra-prima da engenharia, feita para mapear a Via Láctea com uma precisão sem precedentes. Mas como é que ele consegue essa façanha? Bom, no coração do Gaia estão dois telescópios idênticos, separados por um ângulo de 106,5 graus. Esse design único permite que cada estrela seja observada duas vezes, enquanto a nave gira lentamente, capturando a luz de diferentes objetos. Um sistema sofisticado de espelhos direciona essa luz para a câmera principal do Gaia, a mais poderosa já lançada ao espaço, equipada com 106 CCDs e quase 1 bilhão de pixels. CCD nada mais é que o dispositivo de carga acoplada, um circuito integrado sensível à luz que captura imagens convertendo fótons em elétrons. Eles estão presentes em diversos equipamentos, desde celulares e câmeras digitais até o telescópio espacial James Webb. À medida que as estrelas entram no campo de visão do Gaia, elas passam primeiro pelos CCDs astrométricos, que medem suas posições exatas e acompanham até os menores movimentos ao longo do tempo. Observando uma estrela várias vezes, o Gaia detecta sua paralaxe, aquele pequeno deslocamento na posição causado pelo movimento da Terra, e assim calcula sua distância com uma precisão impressionante. Depois, as estrelas passam pelos CCDs fotométricos, que usam prismas para dividir sua luz em diferentes comprimentos de onda. Analisando isso, o Gaia determina o brilho, a temperatura, o tamanho e até a composição química de cada estrela. E por fim, algumas estrelas chegam ao espectrômetro de velocidade radial, que, como o nome sugere, separa sua luz em um espectro, revelando se elas estão se aproximando ou se afastando de nós, graças ao efeito Doppler. Ao contrário dos telescópios tradicionais, que observam um alvo de cada vez, o Gaia gira continuamente, varrendo seus instrumentos pelo céu. Isso garante que cada estrela seja observada várias vezes, de ângulos diferentes, criando um mapa 3D incrivelmente detalhado da nossa galáxia. E os números são simplesmente insanos. O Gaia escaneia mais de 2 milhões de estrelas por hora, gerando mais de 50 gigabytes de dados, isso todos os dias. A coisa mais incrível sobre o Gaia é que suas observações repetidas não são apenas fotos estáticas da Via Láctea. Elas revelam seu movimento em detalhes impressionantes. Cada estrela possui sua própria trajetória no céu, que é conhecido como movimento próprio. Acompanhando esses movimentos, podemos voltar no tempo ou até avançar, assistindo a galáxia inteira ganhar vida enquanto estrelas se deslocam, giram e evoluem. Até as constelações, que parecem fixas no céu, se deformam lentamente ao longo de milhares de anos. Mas o movimento das estrelas não se resume às suas próprias rotas. Ele também reflete a jornada do nosso Sol pela Via Láctea. Quando os cientistas analisam a média dos movimentos das estrelas que estão dentro de 1000 parsecs do Sol, o Gaia revela a grande órbita do nosso sistema solar ao redor da galáxia, e melhora ainda mais. Ao combinar as medições precisas de distâncias e velocidades radiais feitas pelo Gaia com os dados de movimento próprio, é possível criar visualizações 3D incríveis de como as estrelas realmente se movem pelo espaço. Dá uma olhada, por exemplo, para essas 74 mil estrelas próximas, dentro de uma área de 100 parsecs do Sol. Algumas se deslocam para o centro, outras são lançadas em direção às bordas da galáxia. A maioria segue órbitas circulares estáveis no plano galáctico, aparecendo em roxo, mas há algumas que se desviam, indo acima e abaixo do disco, brilhando em amarelo e vermelho. Dessa forma, o Gaia nos proporcionou a visão mais clara e espetacular da nossa galáxia, transformando completamente o que achávamos que sabíamos sobre ela. Nos últimos 10 anos, suas descobertas provaram que a Via Láctea é muito mais complexa do que imaginávamos. Por muito tempo, os astrônomos acreditaram que nossa galáxia tinha apenas 2 braços espirais principais e alguns menores. Mas os dados do Gaia
contam uma outra história, mostrando que há mais de 2 braços, embora sejam mais tênues e intrincados do que os modelos antigos previam. A visão de cima da Via Láctea oferece um espetáculo hipnotizante. Um núcleo dourado brilhante no centro, como um farol cósmico, com seus elegantes braços espirais se estendendo, formando um redemoinho quase perfeito. Já a visão de perfil da galáxia é simplesmente marcante. Contra um fundo preto absoluto, vemos um disco fino e marrom escuro se estendendo pela imagem, se curvando levemente ao longo do comprimento. Isso mesmo, graças ao Gaia, agora sabemos que esse disco não é perfeitamente plano, ele é deformado. E mais, essa deformação não é fixa, ela se move com o tempo, como um peão que balança enquanto gira. E aqui vem o verdadeiro mistério. Essa oscilação está acontecendo mais rápido do que o esperado, sugerindo que há forças ocultas moldando nossa galáxia de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Uma das descobertas mais curiosas feitas pela missão Gaia é a onda Redcliffe, uma gigantesca estrutura ondulada de gás que se estende por impressionantes 9.000 anos-luz pela nossa galáxia. Essa enorme onda compõe cerca de 40% do braço de Órion, o mesmo braço espiral onde está localizado o nosso sistema solar, e fica entre 400 e 5.000 anos-luz de distância da gente. Antes do mapeamento 3D detalhado feito pelo Gaia, essa estrutura era praticamente invisível, aparecendo apenas como regiões isoladas de formação de estrelas. Agora sabemos que a onda Redcliffe é a maior estrutura gasosa contínua da Via Láctea, contendo cerca de 3 milhões de vezes a massa do Sol em gás. E mais, ela tem um papel fundamental na formação de estrelas na nossa vizinhança galáctica. O mais incrível é que o nosso Sol está a apenas 500 anos-luz de distância no ponto mais próximo, como se estivesse literalmente surfando nessa onda. Na verdade, modelos indicam que o Sol cruzou essa estrutura há cerca de 13 milhões de anos e continuará atravessando ela no futuro. Mas, afinal, o que causou essa ondulação gigantesca na galáxia? A verdade é que os cientistas ainda não sabem ao certo. Uma das hipóteses é que uma colisão com algum objeto massivo, como uma galáxia anã, tenha perturbado o gás, formando esse padrão ondulado. Mas, claro, mais dados do Gaia serão necessários para desvendar esse mistério cósmico. Aliás, o Gaia também revelou pistas de que uma colisão galáctica pode ter sido justamente o gatilho para a formação do nosso sistema solar. E não para por aí. A missão também ajudou a entender melhor o impacto da galáxia anã de Sagitário, uma pequena galáxia que vem orbitando e colidindo com a Via Láctea há bilhões de anos. Descoberta na década de 90, a galáxia anã de Sagitário é minúscula se comparada à Via Láctea, contendo apenas algumas dezenas de milhões de estrelas, enquanto a nossa galáxia tem centenas de bilhões. À medida que a poderosa gravidade da Via Láctea foi puxando Sagitário para mais perto, essa galáxia anã começou a atravessar o disco da nossa galáxia, e isso já aconteceu pelo menos 3 vezes, há cerca de 6, 2 e 1 bilhão de anos. A cada colisão, a Via Láctea arrancou mais estrelas de Sagitário, a deixando cada vez menor, e, eventualmente, Sagitário será completamente absorvida pela nossa galáxia. Só que, mesmo sendo pequena, a galáxia anã teve um impacto gigantesco na Via Láctea. Um estudo de 2020 revelou que cada colisão gerou ondas de formação estelar, como quando você joga uma pedra na água e vê as ondulações se espalhando. Essas ondas comprimiam o gás e a poeira, criando as condições perfeitas para o nascimento de estrelas. A parte mais incrível, uma dessas colisões aconteceu há cerca de 4,7 bilhões de anos, exatamente na época em que o Sol e o Sistema Solar começaram a se formar. E um estudo de 2019 mostrou que antes dessas colisões, a formação de estrelas na Via Láctea estava desacelerando, até que, há cerca de 5 bilhões de anos, tudo mudou. A formação de estrelas disparou de repente. Na verdade, quase metade de todas as estrelas que existem hoje no disco fino da Via Láctea, onde está a maior parte das estrelas, nasceram nessa mesma época. Isso sugere que, sem as colisões com o Sagitário, nossa galáxia seria muito mais apagada e com bem menos estrelas.
Graças aos dados precisos do Gaia, hoje temos um histórico detalhado de como nossa galáxia evoluiu, revelando que até pequenos encontros cósmicos podem moldar estruturas gigantescas no universo. E a influência do Gaia na astronomia vai muito além de mapear a Via Láctea. Seus dados levaram a descobertas revolucionárias em praticamente todas as áreas, desde o rastreamento de asteroides no nosso sistema solar, passando pela localização de buracos negros ocultos e até a detecção de exoplanetas em sistemas estelares distantes. A missão já mapeou as órbitas de mais de 150 mil asteroides, nos dando uma visão super clara da dinâmica do nosso próprio sistema. E essa imagem vibrante mostra exatamente os caminhos desses asteroides, desde as regiões internas até os distantes asteroides troianos que orbitam perto de Júpiter. As cores na imagem representam diferentes regiões do nosso sistema solar. O círculo amarelo representa o Sol, o azul indica o sistema solar interno, o verde marca o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e o vermelho destaca os asteroides troianos de Júpiter. Uma das descobertas mais fascinantes da missão Gaia foi a identificação de possíveis luas em cerca de 350 asteroides, os classificando como asteroides binários. Esses pares foram observados realizando um movimento de bamboleio nas suas trajetórias pelo céu. Normalmente, um asteroide solitário segue em linha reta, mas quando Gaia notou os desvios, isso revelou a presença de um satélite companheiro orbitando o asteroide principal. As medições extremamente precisas do mapeador de céu do Gaia também levaram à descoberta de buracos negros adormecidos, chamados de buracos negros dormentes, que praticamente não emitem radiação. Diferente dos buracos negros ativos, que puxam matéria e brilham com radiação de alta energia, esses permanecem invisíveis aos métodos tradicionais porque não estão consumindo matéria ao redor. O Gaia identificou esses buracos negros escondidos ao perceber movimentos anômalos na trajetória de estrelas próximas a esses monstros gravitacionais, um sinal claro de que um objeto massivo e invisível está puxando essas estrelas. Até agora, 3 desses buracos negros foram confirmados: Gaia BH1, BH2 e BH3. Dentre eles, Gaia BH3 se destaca. Ele tem a órbita mais ampla e é o maior buraco negro de origem estelar já encontrado na nossa galáxia, com uma massa equivalente a 33 vezes a do Sol. Ele está localizado na constelação da Águia, a apenas 2.000 anos-luz da Terra. Recentemente, o Gaia também revelou 2 objetos celestes fascinantes: Gaia 4b, um exoplaneta do tipo Super Júpiter, localizado a 244 anos-luz, e Gaia 5b, uma anã marrom situada a 134 anos-luz da Terra. Essa descoberta é especialmente empolgante, pois é a primeira vez que um planeta foi descoberto unicamente usando a capacidade do Gaia de detectar a interação gravitacional entre planetas e estrelas. Ambos os objetos são extremos. Gaia 4b tem quase 12 vezes a massa de Júpiter, o tornando um dos maiores planetas já encontrados orbitando uma estrela de baixa massa. Enquanto isso, Gaia 5b, uma anã marrom bem grande, também orbita uma estrela de baixa massa, uma combinação que os cientistas consideram extremamente rara. Essas descobertas demonstram como o Gaia está se tornando cada vez mais poderoso na busca e no estudo de exoplanetas e de objetos estranhos no cosmos. E mesmo com tudo o que o telescópio já revelou, grande parte da nossa galáxia ainda permanece um mistério. Embora o Gaia já tenha concluído suas observações, a jornada de descobertas está longe de acabar. Mais 2 grandes liberações de dados estão a caminho, uma em 2026 e outra em 2030. Essas futuras atualizações vão aprimorar ainda mais o mapa já impressionante feito pelo Gaia, oferecendo detalhes mais precisos sobre a estrutura, os movimentos e a evolução da Via Láctea. À medida que os cientistas continuam a explorar esse verdadeiro tesouro de dados, nossa visão da galáxia ficará cada vez mais nítida, rica e completa, nos aproximando mais do que nunca de realmente entender esse imenso bolo estelar que chamamos de lar.
Mas, infelizmente, após mais de 10 anos revelando os mistérios da Via Láctea, a missão Gaia foi desativada recentemente, em 27 de março de 2025. Nessa data, a Agência Espacial Europeia enviou à sonda o último sinal, ordenando que desativasse seus sistemas de comunicação. Mas, de qualquer forma, seu trabalho foi feito. Graças a esse incrível telescópio, temos o mapa mais bem detalhado da Via Láctea, e além disso, ainda temos 2 lançamentos de dados futuros, que podem trazer ainda mais descobertas inimagináveis, um final digno para um dos telescópios mais importantes da história. Entender o funcionamento da galáxia é importantíssimo, assim como compreender nosso próprio satélite natural, e é justamente isso que a China está tentando fazer. O país vem nos últimos anos empilhando uma série de missões bem-sucedidas, e tudo isso leva a um plano ainda mais ambicioso. Os chineses pretendem construir a primeira base na Lua, algo que, ao que tudo indica, eles estão bem próximos de conseguir. Os robôs chineses tomaram conta da Lua. É isso mesmo, eles já estão lá por anos, explorando regiões misteriosas que antes eram desconhecidas, fazendo novas descobertas e, mais importante, coletando amostras de rochas e poeira que foram trazidas de volta à Terra para estudo. E o mais impressionante é que nessas amostras, os chineses encontraram algo novo, algo que não só muda a maneira como olhamos para a Lua, mas que também pode ter um impacto gigantesco no futuro da vida aqui na Terra. Não existe dúvida de que a Terra é um planeta diferente, e não é só porque aqui existe vida, mas porque ela não se comporta como os outros planetas rochosos do sistema solar interno, e o nosso parceiro cinzento provavelmente é o principal culpado disso. Vênus é, tecnicamente, o planeta mais parecido com a Terra. É quase idêntico em tamanho e massa, mas Vênus não tem lua. Marte também é relativamente parecido com a Terra. É menor, mais ou menos metade do tamanho, e até tem 2 luas, mas são bem pequenas. E quando eu digo pequenas, não é exagero. Para se ter uma noção, a maior lua de Marte tem apenas 22 km de diâmetro, e a menor só 12 km. Dá para colocar as duas dentro da cidade de São Paulo e com folga. Indo mais longe, os gigantes gasosos até possuem luas grandes, mas também são planetas imensos. Júpiter, por exemplo, tem uma massa 318 vezes maior que a da Terra, e, mesmo assim, as maiores luas de Júpiter não possuem nem o dobro do tamanho da nossa. Esse tamanho desproporcional realmente é estranho. Os cientistas ainda estão tentando entender o que aconteceu por aqui e como a Terra acabou nessa situação tão incomum. E é justamente por isso que estudamos tanto a Lua. Afinal, é importante saber como ela se tornou no que é hoje e o papel dela no desenvolvimento do nosso planeta e da vida. Quando a NASA mandou astronautas para caminhar na superfície lunar nas décadas de 60 e 70, eles trouxeram de volta uma grande quantidade de rochas e regolito. E uma das primeiras coisas que os cientistas perceberam foi que as rochas da Lua têm características idênticas às rochas da Terra. Então, pensa comigo, se a Terra e Lua tivessem se formado separadamente, elas teriam composições diferentes, certo? Seriam como 2 corpos que se encontraram no espaço e passaram a orbitar juntos. E, na verdade, é assim que muitas das luas do sistema solar se formaram. Mas, se Terra e Lua são mais como irmãos gêmeos, então elas precisariam ter se formado ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Mas, como isso seria possível? A teoria mais aceita, que surgiu após as missões Apollo, diz que a Terra foi atingida por um planeta desgovernado, mais ou menos do mesmo tamanho de Marte. Isso teria acontecido apenas algumas centenas de milhões de anos após a formação do Sistema Solar. Os detalhes desse impacto foram debatidos por décadas, e muitas dúvidas ainda permaneciam sem solução.
até que, alguns anos atrás, essa teoria foi colocada em um supercomputador poderoso. Ele rodou milhões de simulações até chegar a um cenário que reproduzia exatamente tudo o que sabemos sobre a Terra e a Lua. Essa simulação ficou conhecida como o Grande Impacto. A energia liberada nessa colisão foi tão absurda que os dois planetas ficaram liquefeitos, e a força do impacto jogou um enorme pedaço da Terra para o espaço, enquanto a maior parte do planeta invasor foi absorvida e afundou no núcleo da Terra. Ou seja, a Lua seria basicamente um mini pedaço da Terra que se desprendeu e passou a evoluir ao nosso lado, resfriando e se solidificando até se tornar o que conhecemos hoje. Mas, apesar das semelhanças, é claro que a Lua é um lugar muito diferente da Terra. Tudo isso que a gente acabou de falar é uma teoria, bastante aceita, é verdade, mas ainda assim uma teoria. O fato é que quanto mais descobrimos sobre a origem da Lua, mais entendemos sobre como o nosso próprio planeta surgiu. E, nos últimos 5 anos, quem tem liderado essa busca por respostas é a Agência Espacial Chinesa. Eles têm investido muito tempo, dinheiro e tecnologia para pousar exploradores robóticos na Lua e buscar soluções para esses mistérios. E nossa jornada começa no lado oculto da Lua. Essa região não desperta só o interesse de Hollywood, mas pelo jeito da China também. Eles foram a primeira nação da história a alcançar o lado oculto da Lua. E, além disso, já trouxeram materiais de lá que estão sendo estudados até hoje. Agora, apesar de muita gente se referir a essa região como o lado escuro da Lua, na verdade, ela recebe bastante luz solar. A única diferença é que esse lado nunca vê a Terra, e a Terra também nunca vê esse lado. Então, na teoria, não deveria existir diferença real entre o lado visível e o lado oculto. Mas não é bem assim. Ironicamente, somos nós que estamos olhando para o verdadeiro lado escuro, porque a face da Lua que conhecemos tão bem é formada por regiões mais baixas, preenchidas por lava antiga. Sim, a Lua já teve vulcões, mas calma que a gente vai falar disso mais tarde. O fato é que no lado oculto quase não existem essas manchas escuras. É praticamente todo cinza claro, salpicado por centenas de crateras de impacto. Ou seja, sabemos que há algo bem diferente entre o lado que encara a Terra e o lado que vive de costas pra gente. Mas o que é exatamente? A missão Chang'e 4 pousou no lado oculto em janeiro de 2019. Essa foi a primeira nave da história a fazer isso e a segunda missão chinesa a chegar na superfície lunar. Ela levou um rover chamado Yutu 2, que partiu em uma jornada pelo interior da cratera Von Karman. Essa cratera tem 180 km de largura e faz parte da bacia do Polo Sul Aitken, que, na verdade, é uma gigantesca cratera de impacto, quase tão antiga quanto a própria Lua, com cerca de 4 bilhões de anos e um diâmetro de aproximadamente 2.500 km. O motivo pelo qual os cientistas são tão fascinados por essa região é porque o impacto que criou essa bacia foi tão violento que penetrou até 13 km abaixo da superfície da Lua, expondo rochas das camadas mais profundas da crosta lunar. E é exatamente aí que a Lua esconde alguns de seus segredos mais intrigantes. O que o rover Yutu 2 encontrou no fundo dessa cratera, na verdade, provavelmente veio direto do manto lunar, aquela camada espessa de rocha semissólida que fica entre a crosta e o núcleo interno. Foi a primeira vez que uma rocha do manto foi identificada na Lua. Nenhuma das amostras trazidas pelos astronautas da missão Apollo continha isso. E só essa descoberta já foi suficiente para deixar os cientistas com a curiosidade nas alturas, querendo cada vez mais respostas sobre o lado oculto da Lua. Obviamente, não demorou muito para a China voltar ao lado oculto da Lua. Isso aconteceu em 2024, com a missão Chang'e 6. O módulo pousou novamente na bacia do Polo Sul, assim como na missão anterior. Só que dessa vez a ambição dos chineses era ainda maior. Além de identificar as amostras, eles tinham o plano de trazerem de volta à Terra. E, adivinha, foi exatamente isso que fizeram.
Esse foi o primeiro material da história vindo do lado oculto da Lua que chegou às mãos da humanidade. E o que os cientistas chineses encontraram foram rochas bem diferentes de tudo aquilo que já tínhamos coletado no lado visível. Como vimos, os astronautas americanos das missões Apollo trouxeram grandes quantidades de rocha e regolito lunar de várias regiões próximas ao equador da Lua. Então, os cientistas acreditavam que já tinham uma boa ideia da composição lunar, mas, no fim das contas, só conhecíamos metade da história. O material do lado oculto não é apenas mais claro do que o lado visível, ele também tem uma textura bem diferente. As primeiras análises feitas pelos cientistas chineses mostraram que a poeira e as rochas desse lado são mais espessas, mais pegajosas e apresentam muito mais grumos do que tudo que já tínhamos visto nas amostras lunares anteriores. E, embora exista bem menos rocha vulcânica no lado oculto, as amostras de lava que os chineses encontraram por lá acabaram se mostrando muito mais jovens do que todo mundo esperava. A teoria mais aceita até então era que o lado oculto da Lua teria esfriado muito mais rápido que o lado que encara a Terra, porque na época a própria Terra ainda estava absurdamente quente e cheia de atividade vulcânica. Por isso, os cientistas esperavam encontrar no lado oculto os materiais vulcânicos mais antigos da Lua. E, para deixar tudo ainda mais esquisito, eles de fato encontraram. Um fragmento de lava encontrado pela missão Chang'e 6 tem 4,2 bilhões de anos, simplesmente a rocha lunar mais antiga já descoberta. Mas, junto com isso, também foram encontradas várias rochas vulcânicas relativamente jovens, com uma média de 2,8 bilhões de anos. E isso é bem mais novo do que muitas das amostras coletadas pelos astronautas das missões Apollo, que geralmente tinham mais de 3 bilhões de anos. Ou seja, o que começa a se desenhar é o retrato de uma Lua que permaneceu quente e parcialmente derretida por muito mais tempo do que imaginávamos. E isso, na verdade, vai contra muita coisa que a famosa teoria do grande impacto nos conta. Afinal, se a Terra e a Lua se formaram ao mesmo tempo e a Lua é tão menor que a Terra, ela deveria ter esfriado e se solidificado muito mais rápido, principalmente no lado oculto. Mas parece que não foi bem assim que aconteceu. E isso nos leva de volta ao lado visível. Como já vimos, a maior parte do que sabemos vem das missões Apollo, só que a exploração delas foi extremamente limitada. Isso porque os astronautas só conseguiam pousar com segurança nas grandes planícies planas da região equatorial da Lua, que, para piorar, costumam ser justamente as regiões menos interessantes do ponto de vista geológico e científico. Mesmo com 3 das missões Apollo levando um jipe lunar, a área total explorada por todos os astronautas somados não passa de 25 km², e isso não é nada. Seria como se um alienígena pousasse na Terra, desse uma volta em algum quarteirão e depois saísse dizendo por aí que sabe tudo sobre o nosso planeta. Faz sentido? Pois é, não faz. E é justamente aqui que os chineses têm feito descobertas que estão mudando tudo o que pensávamos sobre a Lua. A missão Chang'e 5, lançada em novembro de 2020, foi a primeira missão de retorno de amostras do solo lunar desde a década de 70. E, como foi uma missão não tripulada, os chineses puderam escolher um alvo muito mais interessante do ponto de vista geológico, o Domo Junker, que é um vulcão relativamente jovem localizado na região noroeste do lado visível da Lua. Mas vulcões lunares funcionam de um jeito bem diferente do que estamos acostumados aqui na Terra. Eles não explodem violentamente, lançando lava para o céu e formando montanhas cheias de picos e encostas. Na verdade, um vulcão lunar se forma em uma região onde a crosta é mais fina e a lava consegue escapar, mas bem devagar, vazando lentamente ao longo de milhões de anos. Isso cria uma estrutura extremamente larga, plana e arredondada, como se fosse uma panqueca gigante.
O que a missão Chang'e 5 encontrou na região do Domo Hunker foi simplesmente a amostra de rocha mais jovem já coletada na Lua, com cerca de 2 bilhões de anos. E, mais uma vez, isso ajuda os cientistas a entender que a Lua não tem sido esse bloco frio e morto por tanto tempo quanto imaginávamos. Além disso, a China também está ajudando a redefinir do que a Lua realmente é feita. Uma das primeiras grandes descobertas nas amostras trazidas pela Chang'e foi um mineral totalmente novo, que nunca tinha sido visto antes, nem na Lua, nem na Terra. Eles o batizaram de Chang'e-site, e não é aquele tipo de rocha cinzenta que você imaginaria encontrar por lá. Não, na verdade é um cristal, transparente e incolor. O único pedaço de Chang'e-site que temos até agora é menor que a espessura de um fio de cabelo humano, mas já foi o suficiente para revelar algo muito importante sobre esse mineral. Ele contém um elemento extremamente raro chamado hélio 3. E o motivo pelo qual todo mundo está de olho nesse negócio é simples. Ele tem o potencial para gerar energia limpa e praticamente ilimitada. O hélio 3 já é considerado há muito tempo o recurso mais valioso que a Lua tem a oferecer. Ele vem diretamente do Sol e se deposita na superfície da Lua através dos ventos solares. Nós não temos hélio 3 aqui na Terra porque nosso campo magnético bloqueia os ventos solares de chegarem até o solo e, diga-se de passagem, é graças a isso que estamos vivos. O problema do hélio 3, no entanto, é que para liberar todo o seu potencial energético seria necessário ter um reator de fusão nuclear. E até temos alguns, mas embora a pesquisa e o investimento nessa tecnologia cresçam ano após ano, ainda não conseguimos criar nenhum reator de fusão nuclear que seja energeticamente viável, econômico e seguro o suficiente para uso comercial. Mas no dia em que tivermos esse elemento pode ser usado como combustível nuclear, já que seria capaz de gerar quantidades absurdas de energia, sem nenhuma daquelas radiações perigosas nem resíduos radioativos que estão associados às usinas nucleares convencionais. Então, sim, isso é super importante, mas só a longo prazo. O que é bem mais relevante no momento é que a missão Chang'e 5 também encontrou água no solo lunar, e o mais curioso não foi no fundo de uma cratera escura, como todo mundo imaginava, mas na lateral de um vulcão, e isso é um baita indicativo de que a água está espalhada por praticamente toda a Lua. E mais, essa foi a primeira vez que uma molécula completa de água foi identificada por lá. Até então já haviam sido encontrados hidrogênio e oxigênio juntos, mas nunca na forma de H2O. Essa água foi descoberta dentro de um novo mineral, batizado de ULM1, que é um sal hidratado, ou seja, as moléculas de água estão quimicamente presas ao mineral. É basicamente como se fosse gelo e pedra juntos, tudo no mesmo bloco. E qual é a grande sacada disso? Se a água na Lua não for algo tão raro assim, então, teoricamente, poderemos montar uma base em praticamente qualquer lugar. Não estaremos mais restritos àquelas crateras que ficam eternamente na sombra, como se pensava antes. E tudo isso se conecta a outro grande motivo pelo qual a China está tão interessada na Lua nesse exato momento. Claro, entender o passado é muito legal, mas planejar o futuro é ainda mais importante. Então, os chineses estão dando os primeiros passos na construção de bases para habitação humana na superfície lunar. É exatamente isso que esses robôs estão fazendo por lá. Os feitos da NASA e das missões Apollo, sem dúvida nenhuma, foram importantíssimos para a história da exploração lunar e espacial. Mas, se a ideia agora é montar uma base permanente na Lua, então é preciso levar muito a sério o estudo desse lugar. E, no momento, quem está liderando esse caminho é a China. As missões espaciais nos ensinam algo que não dá para colocar em números: humildade e inspiração. Quando vemos uma imagem da Terra tirada do espaço, aquele pontinho azul no meio da escuridão, percebemos o quão frágil e precioso é o nosso lar.
As missões espaciais despertam a curiosidade, movem a ciência, unem países e inspiram gerações a pensar além do agora. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um foguete sendo lançado, um robô em Marte ou um novo telescópio espacial, se lembre, não é só sobre o que está lá em cima, é sobre o que estamos descobrindo sobre nós mesmos, aqui embaixo. E isso, meu amigo, pode mudar o rumo da nossa história. Obrigado.